o ciclo inteligente de monitoramento, fazendo o painel trabalhar por você. Depois que Eduardo aprendeu a ler os indicadores com clareza, algo curioso aconteceu. Ele percebeu que não precisava mais ficar olhando o mercado o tempo todo. Antes, ele abria aplicativos todo dia, checava preços, grupos de WhatsApp, vídeos aleatórios e fechava tudo mais confuso do que abriu. Agora, a pergunta dele mudou completamente. Como eu faço para o painel me avisar quando algo realmente importa? É aqui que nasce o ciclo inteligente de monitoramento. Esse ciclo é o que transforma seu painel de um quadro bonito em um sistema vivo, que trabalha silenciosamente por você. Eduardo entendeu que nenhum investidor precisa acompanhar tudo o tempo todo. O que ele precisa é acompanhar os momentos certos, e a IA é perfeita para isso. O ciclo funciona em 3 etapas simples. 1. Coleta automática. A IA coleta dados em períodos definidos, relatórios gerenciais, atualizações de indicadores, mudanças relevantes no mercado e até padrões históricos. Nada de esforço manual. 2. Interpretação inteligente. Aqui está o pulo do gato. A IA não apenas registra números, ela compara com o histórico, com médias do setor e com limites que você define. Exemplo simples. Vacância subiu de 4% para 6%. Talvez nada grave. Vacância subiu de 4% para 6% em 2 meses seguidos. A IA acende o alerta. 3. Ação direcionada. Você não recebe uma enxurrada de notificações. Você recebe apenas avisos que pedem decisão. Analisar fundo X. Reavaliar posição. Acompanhar próximo relatório. Eduardo montou esse ciclo e algo incrível aconteceu. Ele começou a tomar decisões frias, sem emoção. Enquanto amigos entravam em pânico com pequenas quedas, ele sabia exatamente se aquilo era ruído ou sinal real. Enquanto outros compravam no impulso, ele só agia quando o painel mostrava oportunidade. Esse ciclo inteligente cria uma coisa rara no investidor comum: constância. Você não depende mais de motivação, nem de tempo sobrando. O sistema funciona mesmo quando você está ocupado, cansado ou distraído com a vida. E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Quem vence no longo prazo não é quem analisa mais, é quem analisa melhor e com regularidade. O ciclo inteligente de monitoramento é o coração da última fase do seu painel. Sem ele, você tem dados. Com ele, você tem decisão no momento certo. No próximo tópico, você vai aprender como a IA pode antecipar cenários futuros, simulando situações boas e ruins para seus FIs, antes que elas aconteçam de verdade. É aqui que o investidor deixa de reagir e começa a se antecipar. Simulando o futuro. Como a IA antecipa cenários nos FIs. Depois que Eduardo montou o ciclo inteligente de monitoramento, algo mudou na cabeça dele. Pela primeira vez, ele parou de perguntar o que aconteceu e começou a perguntar o que pode acontecer. Essa mudança parece simples, mas é exatamente aqui que nasce a diferença entre o investidor reativo e o investidor estratégico. Até então, Eduardo, como a maioria das pessoas, analisava o passado para tentar entender o presente. Só que o mercado não anda olhando para trás, ele se move olhando para frente. E é aí que a IA entra com uma função poderosa: simulação de cenários. Simular cenários não é adivinhar o futuro, é trabalhar com possibilidades. É pegar dados reais, padrões históricos e tendências atuais e perguntar à IA: e se isso mudar? Eduardo começou com perguntas simples no painel. E se a vacância subir 3%? E se o principal contrato não for renovado? E se os juros ficarem altos por mais 12 meses? E se o setor deste fundo perder demanda? A IA pegava estes cenários e mostrava impactos estimados: queda nos dividendos, pressão no preço da cota, aumento do risco geral do fundo. Nada de números assustadores ou previsões mágicas, apenas consequências lógicas. Um exemplo prático mudou tudo. Eduardo tinha um FII de escritórios bem localizado, com vacância baixa. No painel atual, tudo parecia perfeito. Mas, ao simular o cenário,
trabalho híbrido se consolidando e contratos curtos vencendo, a IA mostrou algo importante: risco de queda gradual na ocupação nos próximos ciclos. Isso não significava vender imediatamente, significava acompanhar com mais atenção, reduzir exposição aos poucos e buscar equilíbrio com outros setores. Decisão madura, decisão fria. A simulação de cenários funciona como um treino de emergência. Você não espera o incêndio começar para aprender onde está a saída. Você já sabe antes. Outro ponto poderoso é que a IA ajuda a comparar futuros possíveis. Dois FIIs podem parecer iguais hoje, mas quando você simula um ambiente de juros altos, um resiste melhor do que o outro, e isso muda tudo. Eduardo percebeu que investir sem simular cenários é como dirigir à noite sem farol alto. Você até anda, mas não vê o que vem pela frente. Quando seu painel ganha essa camada de simulação, ele deixa de ser um painel de acompanhamento e vira um painel de previsão estratégica. Você não controla o mercado, mas controla sua preparação para ele. E quem se prepara melhor, sofre menos. No próximo tópico, você vai aprender a transformar tudo isso em alertas automáticos e decisões práticas, garantindo que nenhuma mudança importante passe despercebida no seu painel. É aqui que o sistema começa a te proteger de verdade. Alertas inteligentes, quando a IA te chama para agir e quando te manda ficar calmo. Depois de aprender a simular cenários futuros, Eduardo percebeu algo que mudou completamente sua relação com os investimentos. Ele não precisava mais viver em estado de alerta constante. Antes, qualquer notícia fazia o coração acelerar. Um boato no mercado, uma queda de cota, um comentário em rede social, tudo parecia urgente. Agora, com o painel inteligente, a pergunta deixou de ser "o que está acontecendo?" e passou a ser "isso realmente exige uma ação?" É exatamente aqui que entram os alertas inteligentes. Um erro comum do investidor iniciante é reagir a tudo. Um erro comum do investidor cansado é não reagir a nada. O investidor inteligente reage apenas ao que importa. Eduardo configurou seus alertas com base em 3 níveis de importância. Alerta de observação: quando algo muda, mas ainda está dentro do normal. Exemplo: leve aumento de vacância ou pequena oscilação no P sobre VP. A IA apenas registra e acompanha. Alerta de atenção: quando o indicador ultrapassa um limite saudável. Exemplo: queda consistente nos dividendos ou aumento de concentração em um único inquilino. Aqui, o painel pede análise. Alerta de ação: quando múltiplos sinais se alinham. Exemplo: vacância subindo, mais contrato importante perto do vencimento, mais score de risco caindo. Nesse ponto, a IA não entra em pânico, ela te chama para decidir. A grande vantagem é que esses alertas não são genéricos. Eles são personalizados para o seu perfil de investidor, seus objetivos e sua estratégia. O que é crítico para alguém conservador pode ser aceitável para alguém mais agressivo, e a IA entende isso. Eduardo percebeu que os alertas funcionavam como um filtro emocional. Enquanto o mercado gritava, o painel sussurrava: "Calma, aqui está tudo sob controle." Ou então: "Agora sim vale olhar com atenção." Isso trouxe algo raro: paz mental. Ele parou de mexer na carteira sem motivo, parou de vender por medo, parou de comprar por ansiedade. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Ganhar dinheiro investindo não é sobre agir mais, é sobre agir melhor. Quando seu painel te chama só quando realmente importa, você toma decisões mais racionais, mais estratégicas e mais alinhadas com o longo prazo. Neste ponto da jornada, o painel de Eduardo já fazia 3 coisas essenciais. 1. Monitorava automaticamente. 2. Simulava cenários futuros. 3. Chamava para agir apenas no momento certo. Faltava apenas uma coisa: transformar tudo isso em um sistema definitivo, simples de manter e fácil de repetir. E é exatamente isso que vem no próximo e último tópico. No próximo tópico, você vai fechar todo esse sistema e aprender a transformar seu painel em um método simples, replicável e definitivo, capaz de te acompanhar por anos,
mesmo com mudanças no mercado, na economia e na sua própria vida. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O painel pronto, quando você deixa de reagir e passa a comandar. Família Riqueza, se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Você não está mais no mesmo nível da maioria dos investidores. Até pouco tempo atrás, você dependia de feeling, de dicas soltas, de manchetes e de opiniões que mudavam toda semana. Hoje, você construiu algo que muita gente nem imagina que existe, um painel inteligente que monitora, analisa, compara, simula e te chama para agir só quando realmente importa. E para deixar isso ainda mais real, deixa eu te contar o final da história do Eduardo. Meses depois de montar esse painel com IA, Eduardo passou por algo que antes teria sido um desastre emocional, uma mudança brusca no mercado. Juros pressionando, notícias negativas, FIs oscilando forte. Só que dessa vez, ele não entrou em pânico. O painel dele mostrou 3 coisas claras. Alguns fundos continuavam saudáveis. Outros pediam apenas atenção, e 2 deles acendiam um alerta real de ação. Nada de achismo, nada de medo. Decisão baseada em dados, contexto e estratégia. Eduardo não vendeu tudo, não saiu correndo, não ignorou os sinais. Ele ajustou. E é exatamente isso que diferencia quem investe para sobreviver de quem investe para evoluir. Nando aponta para o painel e diz com firmeza: esse painel que você montou não é para te deixar trocando de fundo toda hora. Pelo contrário, ele existe para te mostrar quando não fazer nada e quando é hora de agir com inteligência. E aqui vem o ponto mais importante de todo esse vídeo. Investir bem não é sobre trocar muito, é sobre trocar certo. Nando sorri, cruza os braços e conclui: agora que você tem um painel completo, surge a pergunta que todo investidor inteligente precisa responder em algum momento da jornada. Ele aponta para a tela, criando o gancho final. Quando faz sentido manter um FI? Quando é melhor reduzir? E quando a rotação da carteira é necessária para proteger e melhorar seus resultados? No próximo vídeo, a gente vai entrar exatamente nesse assunto. Você vai aprender como fazer a rotação inteligente e quando é preciso na carteira de FIs, usando o painel e a IA para ajustar sua carteira sem emoção, sem achismo e sem erro caro. Se você quer evoluir de investidor organizado para investidor estratégico, o próximo vídeo é obrigatório. Te vejo lá, família Riqueza, porque agora quem manda na carteira é você. Prompts práticos. Prompt 1. Crie ciclo automático de monitoramento de FIIs com IA, definindo coleta automática de dados, análise de tendências e geração de alertas apenas quando houver mudanças relevantes. Prompt 2. Definir limites e gatilhos de ação. Ajude-me a definir limites ideais para indicadores de FIIs, vacância, P sobre VP, dividendos, contratos, e explique quando cada limite exige apenas observação ou ação imediata. Prompt 3. Simulação de cenários negativos para um FII, considerando aumento de vacância, não renovação de contratos e mudanças no setor. Mostre impactos estimados nos dividendos e no risco do fundo. Prompt 4. Comparação de resiliência entre FIIs. Simule um cenário de juros altos e desaceleração econômica.
Indique qual fundo tende a se sair melhor e explique o motivo de forma simples. Prompt 5. Crie alertas inteligentes personalizados. Crie um sistema de alertas inteligentes para FIIs com base em níveis, observação, atenção e ação, considerando o perfil do investidor, indicadores-chave e score de risco. Prompt 6. Filtrar ruído de mercado. Explique como a IA pode filtrar ruídos de curto prazo no mercado de FIIs e gerar alertas apenas quando houver mudanças estruturais relevantes. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!